Fala aí, galera do Facebook, acompanhando aqui. Tá rolando? Peraí, tá iniciando aqui. Vai aparecer também aqui. No Facebook. Vai, tá ao vivo. Boa noite, galera do Facebook que tá acompanhando a gente hoje, nesse domingo chuvoso, já tá tarde. Temos mais um Desenrolando com a Dani. Já tá rolando no Instagram. Fala aí, galera do Instagram. Primeiro eu queria lembrar, pedir a todo mundo para compartilhar, comentar, curtir, interagir, mandar perguntas, porque essas ao vivo que a gente faz são justamente um instrumento para que a gente consiga chegar a mais gente, chegar mais na juventude, difundir nossos debates, nossos acúmulos. Então, quanto mais vocês interagirem, mais maneira a coisa fica. Tá rolando Instagram, Facebook. Vamos começar então. Hoje, começando um pouquinho mais tarde, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas estamos começando mais um Desenrolando com a Dani. Dessa vez com o Pedro Mara. Vai ser sobre educação, do Escola Sem Partido, o grande desafio da esquerda hoje. Então vamos trocar uma ideia sobre educação, muito a partir da experiência, da trajetória, da militância do Pedro Mara, que fez a sua graduação na UFPA em Ciências Sociais, mestrado em Educação na UFRJ e hoje está no doutorado pesquisando o tema da financiarização do ensino superior privado no Brasil. Então, Pedro, para começar, queria te perguntar como foi, pode se apresentar, mas também falar da sua trajetória e te perguntar como foi esse início da sua trajetória enquanto professor. Esqueci de falar isso, Pedro é professor de Sociologia lá em Belford Roxo, na rede pública de ensino. Então, como é que começou essa atuação profissional enquanto professor de Sociologia? Como é que foi essa história? Conta pra gente. Hoje eu dou aula em Belford Roxo, eu dou aula no CEP 210, no bairro Chavante, na periferia de Belford Roxo. Eu fiz Ciências Sociais, depois fiz mestrado em Educação. E há uns 5 anos, mais ou menos, eu dou aula na rede estadual. Passei no concurso, eu estudei em grandes universidades públicas, nas melhores universidades públicas do país, na Universidade Federal do Pará, também estudei no Rio, também estudei na UFRJ. E acho que a gente tem um compromisso de devolver esse conhecimento para a sociedade, devolver tudo aquilo que a gente aprendeu. E escolhi dar aula na rede pública, escolhi dar aula em Belford Roxo. Um tempo depois, em 2014, eu fui até aprovado no concurso da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Mas acho que a gente tem uma grande contribuição ainda a dar à educação básica, acho que é lá que está a força de trabalho futura. A gente está falando hoje de um espaço de 50 milhões de jovens, que é a futura base da força de trabalho. É um espaço onde o capital não tem medido nenhum tipo de esforço para poder fazer intervenção, seja a partir do que vai ser dado a ensinar para esses jovens. E hoje esse é o grande debate com a BNCC. Comecei a dar aula em Belford Roxo, na rede estadual. Um tempo depois, 6 meses depois, eu fui chamado no outro concurso que eu fiz, para Sociologia na rede estadual, só que era em Niterói, e fiquei por bastante tempo dando aula em Belford Roxo, dando aula em Niterói. Rodei boa parte das escolas públicas da Baixada Fluminense, não somente Belford Roxo, mas São João de Meriti, Nilópolis. Dei aula por muito tempo em Niterói, no Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, uma escola normalistas. Mais para frente, eu fui eleito diretor da escola, e hoje eu estou com as 2 matrículas lá. Então hoje eu sou professor e diretor no CEP 210. Sim, mais pra frente eu vou te perguntar um pouco sobre os desafios da direção. E você tá narrando aí uma vasta experiência em escolas e com a juventude da Baixada, né? Então eu queria te perguntar como é cotidianamente assim as condições de trabalho de um professor da rede pública de ensino nas escolas da Baixada, como é esse contato com a juventude, como é ser professor lá em Belford Roxo e nos outros lugares. Dani, a gente não luta só quando nós estamos em greve, a gente luta, no geral, todos os dias para poder dar aula. Acho que hoje, particularmente, nós estamos discutindo um momento de bastante ataque à educação. Nós estamos há 5 anos, indo para 5 anos sem reajuste, sem 0% de reajuste. Estamos entrando em 2019, com o salário de 2014. Foi a última vez que nós fizemos greve, conseguimos reajuste. A greve de 2016 não conquistamos reajuste apenas da conquista de pautas pedagógicas, muito importante, inclusive. Então as condições de trabalho são péssimas. A cada ano tem piorado. Por exemplo, nesse ano de 2018, o secretário colocou um critério que só ele era novas turmas mediante a superlotação da turma anterior. Então,
Cada vez mais eles têm encontrado condições de trabalho difíceis no Estado, que eu acho que já adiantam em boa parte da reforma trabalhista aprovada em Brasília. Porque quando você cria condições altamente adversas de trabalho, quando você tem uma categoria que está com 5 anos sem reajuste, e a perspectiva é de 20 anos sem reajuste, por conta da PEC do congelamento dos gastos, esse é quase um convite a se retirar. Fora outras medidas que a gente pode falar, não sei se é agora ou daqui a pouco, que recentemente aconteceram, que contribuem para cada vez mais expulsar o professor da sala de aula. E principalmente quando a gente fala de escola pública, nós estamos falando do desafio de reencantar a juventude, qual é o papel da escola, o que nós podemos fazer, obviamente, enquanto movimento social na batalha por uma educação pública gratuita de qualidade, mas principalmente como nós vamos atuar dentro da escola, como nós vamos oferecer para esses jovens a alegria e o reencanto novamente pela sociedade. E nós achamos que isso é feito, obviamente, com o ensino público de qualidade, com uma escola pública viva, atuante, que tenha cultura, que tenha esporte, que tenha outras atividades que não somente aquelas relacionadas ao ensino. Sim, eu ia até tocando nesse assunto de juventude, né? Todos esses retrocessos que a gente tem vivido na educação e todo esse horizonte de falta de perspectivas de futuro da juventude brasileira, né? Porque a juventude, quando não sofre genocídio, quando não é isolada na periferia, quando não é morta, violada, encarcerada, vive num país em que os gastos estão congelados por 20 anos, como você bem disse. Então, nem direito à educação pública, gratuita, básica, né, de qualidade, a juventude brasileira tem. Isso diz muito sobre o próprio Estado brasileiro, né, o próprio papel do Estado na educação, ou a negligência em relação a essas responsabilidades com o campo da educação e de outras áreas sociais. A gente pode falar isso para a saúde também. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é a sala de aula e o que essas experiências nas escolas no Rio de Janeiro tem te trazido em termos de reflexões críticas sobre o Estado, sobre como o Estado chega nas periferias, sobre como o Estado chega na educação e na juventude no Brasil. Paulo Freire costumava falar que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Que a gente precisa avançar exatamente para ter uma escola que seja referência para a transformação social em outras metodologias de ensino. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos aproveitar a experiência de cada juventude. Quando nós estamos falando da Baixada, nós estamos falando de um fato, eu posso dizer isso aqui agora tranquilamente, estamos numa live, estamos numa entrevista. Há 3 semanas mais ou menos, no início do ano, exatamente a 30 de julho, eu cheguei na escola. A escola é situada na periferia de Belfor Roxo, num bairro que é dominado por milícias, onde passa um rio que divide o outro lado, que vai ser do tráfico. Uma juventude, por conta da pobreza em Belfor Roxo, tem como expectativa de ascensão social abrir um lava-jato. Estamos nessa juventude, uma juventude que está acostumada com o extermínio. No dia 30 de julho, quando nós chegamos na escola, nós faremos reuniões pedagógicas e a avó de um aluno foi lá pedir para o aluno não levar faltas. Ela ia precisar tirar ele do bairro, por conta do assassinato, na verdade execução, acho que precisa falar os termos claros, quando uma pessoa é rendida na porta de casa, assassinada com 9 tiros na cabeça. Isso tem muito pouco conhecimento jurídico, mas acho que caminha muito mais para execução do que para um assassinato no termo da coisa. E ela foi pedir, o filho dela, a avó, no caso do aluno, foi pedir para ele ter para a escola ter uma flexibilidade, porque ela ia precisar tirar o aluno do bairro. Esse é o debate a partir do qual a gente discute o Belfor Roxo e a Baixada Fluminense. Quando eu converso com os alunos, eu digo o seguinte: o sistema foi feito para vocês para ser uma máquina de matar. Todos os dias vocês são convidados a sair da escola. Todos os dias vocês são convidados a sair da escola. Quando o governo superlota a sala de aula, tanto para vocês quanto para a gente. Quando a gente tem que dar uma aula para 50 alunos, sem ar-condicionado, sem ventilador, numa sala de aula super quente, uma sauna de aula, na verdade. Isso é um convite para o aluno, obviamente, não prestar atenção. Com 50 alunos, com 50 graus no Belfor Roxo, óbvio que o aluno não vai prestar atenção, é óbvio que o aluno não vai aprender. Muitas vezes o professor pode achar que é o aluno que não quer nada, mas as condições objetivas estão feitas para não fracassar. E eu costumo dizer para eles: olha, nós estamos na Baixada Fluminense e vamos discutir matemática, já que vocês às vezes acham que matemática é mais importante que sociologia. Os números são inegáveis. A desigualdade produz uma região onde as pessoas não precisam nem ser bandidas para serem assassinadas.
Não que bandido, não que ser bandido justificasse, mas Claro. falando de uma região que a pessoa não precisa estar fazendo nada, basta estar no local existir. errado, existir Uhum. e na hora errada, que nunca tem hora certa nem hora errada. Então esse é o conjunto, o panorama que a gente fala de Belford Roxo, de extermínio, de um espaço com muito pouco espaço esportivo, espaço cultural, onde as atividades culturais tendem a ser criminalizadas, falando de roda de rap, batalha de rima, todos esses espaços hoje onde a juventude tenta se articular. Sim. E ainda falando sobre juventude, mas pensando agora, me veio aqui à cabeça uma questão sobre a juventude universitária, né? Se a gente olha para as políticas recentes para o campo da educação, especialmente dos governos lulopetistas relacionados à universidade, a gente vê políticas e programas marcadamente com corte neoliberal, né? Então a gente costuma debater sempre, aí entrando no tema do seu doutorado, como que esses últimos programas, como o FIES, endividaram a juventude, uma juventude que entra no ensino privado, uma juventude que é estudante, mas é também trabalhadora, então juventude que tem que dar conta aí de trabalho, de estudo, sobrecarregada. E queria que você falasse um pouco aí, já acho que já vai ser o tema de domínio por conta da pesquisa, qual que é a avaliação que a gente podia fazer dessas políticas de educação, desses programas mais da nossa história recente aqui no Brasil? Eu costumo dizer, eu abordei isso na dissertação e defendo a tese que eu estou escrevendo, que nós estamos vivendo hoje um período que é de uma mercantilização do ensino superior de novo tipo. Não que nos anos 90, os grandes tubarões do ensino, como a gente chamava, os empresários, os marcadores da educação, fossem menos empresários ou mais empresários. O debate em caráter da mercantilização hoje é coerente com a atual fase do capitalismo. O que a gente tem? Quando a gente fala de financiarização, a gente fala do domínio econômico e social do setor financeiro, dos bancos, dos fundos de investimento, como a partir dos anos 90, com o fortalecimento das bolsas de valores, quando o setor financeiro começa a se espraiar, quando as empresas vão vender seus ativos e capital financeiro, passa a controlar não só o capital financeiro, mas o capital comercial, o capital industrial. Quando ele passa a controlar a fatia robusta da sociedade, nós entramos na financiarização. Quando a gente fala hoje do ensino superior, a diferença é que o controle das instituições de ensino superior estão hoje na mão de fundos de investimentos, muitos deles internacionais, estrangeiros. As instituições de ensino superior, acho que a primeira foi a Estácio, salvo engano foi a Estácio, salvo engano agora, a memória pode estar falhando, 2007 foi a Bolsa de Valores, se capitalizou. No ano de 2007, ela pegou 445 milhões na Bolsa de Valores de São Paulo e reestruturou. Quando ela pega esse valor, ela consegue vender uma mercadoria educação a um preço mais barato. Ela cria condições que, na teoria econômica, o Marx chamou de monopolização do setor, que hoje passa a estar controlado por 3 grandes instituições, 3 grandes fundos de investimentos. Esses fundos de investimento, quando chegam a essas instituições, procuram fazer reestruturações administrativas, choques de gestão que levaram, por exemplo, a própria Universidade de Estácio de Sá, no início desse ano, demitir 1.200 professores, que leva ao avanço da modalidade à distância, que colocou e imprimiu um caráter de dominância financeira, que a gente chama de mercantilização de novo tipo, sem paralelos. O que eu quero te dizer com isso? Nos anos 90, você tinha um empresário da educação. Um empresário, um mercador, um cara que ganhava grana vendendo essa mercadoria. Mas ele não dizia que a instituição era empresarial, tampouco ele dizia que a educação era mercadoria. Muitos autores chamavam isso de relações de quase mercado. Eu sempre tive uma diferença, coisa teórica, conceitual com esse povo, porque eu acho que ali a gente já tinha uma relação de mercado, por mais que ela não fosse ser explícita. Apesar de boa parte das instituições de ensino superior se esconderem sob o manto daquela época da filantropia. Hoje essas instituições, quando adentram na esfera financeira, elas perdem esse manto. Por que elas perdem? Porque ao entrar na Bolsa de Valores, a instituição necessariamente precisa fazer um rearranjo administrativo. Ela tem que ser uma empresa com objetivo claramente mercantil, objetivo de lucro. E nós temos 2 referenciais nisso. O primeiro foi o ProUni e o outro foi o FIES. Existe, obviamente, e é totalmente justificado, uma demanda relativa ao acesso do ensino superior. Nós somos um país, e eu sempre coloco isso na sala de aula, para tentar dar uma motivada, tentar dar esclarecer,
sempre coloco o seguinte, olhem para vocês, dessa turma aqui de 30, até 3 devem entrar na universidade. Até 3. Porque essa é mais ou menos a taxa no Brasil. Por conta das desigualdades, pode ser que os 3 não sejam dessa turma. Pode ser que ninguém entre também. Em nome de uma necessária democratização do acesso ao ensino superior, se fizeram induções para o capital, pelo próprio Estado. Que induções foram essas? A primeira foram o próprio projeto denominado Programa Universidade para Todos. Da aprovação, da apresentação do anteprojeto até a aprovação da lei, as instituições necessitariam oferecer bolsas integrais ou parciais para ter acesso às isenções tributárias. O projeto inicial era de mais ou menos, posso estar enganado, 19% ou 20%, ou 25%. Estou e assumo tranquilamente o erro de que a memória falhou. Sim. Mas o projeto votado ao final reservou em 4,25% o número de bolsas oferecidas. Isso deu uma margem para que boa parte das instituições que diziam que viviam uma crise por conta de vagas ociosas, que nunca foram ociosas, o setor de ensino superior chegou a fazer, em alguns anos, ofertar mais vagas do que concluintes do ensino médio, justificou e fez uma pressão para o Estado fazer algum programa, que foi o Programa Universidade para Todos. Mais adiante, nós tivemos uma reestruturação do FIES, que complementou. Isso permitiu uma expansão sem paralelo do ensino superior. E boa parte daquelas instituições, onde a gente se pergunta, o que tem de tão interessante no mercado de ensino superior brasileiro, a gente pode chamar de mercado porque nós já temos instituições que são declaradamente mercantis, o que faz com que o setor financeiro tenha tanto interesse nesse mercado? O que garante para o setor financeiro o interesse é justamente as contragarantias que o Estado dá, o Estado brasileiro, via FIES e via ProUni, relativas à saúde financeira das instituições. Por exemplo, o relatório de gestão da Universidade de Estácio de Sá, onde a gente tem que fazer, o setor financeiro, os acionistas querem sempre o retorno. Então tem que fazer prestação de conta, fazer relatório de gestão trimestral. Eles colocam lá que de mais ou menos, posso estar enganado, 8 bilhões que a Estácio movimentou, 4,25 vieram de verbas públicas, em maior e menor grau. Para muito além disso, isso é o que garante com que haja hoje uma saúde. E tem o último ponto desse assunto que acho que é importante relatar. No ano de 2009, o orçamento do FIES foi de mais ou menos R$1 bilhão. No ano de 2016 ou 2017, o orçamento já estava em mais de 16 bilhões de reais. O orçamento de todas as 63 universidades federais é de mais ou menos 8,5 bilhões. O que dá uma demonstração de qual é a opção que o Estado brasileiro está fazendo. E muito embora a gente não possa dizer como isso vai ficar, estabelecer um prognóstico, porque a PEC, que congelou os gastos, aprovada recentemente, olhando por 20 anos, deixa pouca margem para entender. Como tem o setor financeiro interessado ali, eu acredito que pode ser que hajam exceções. Mas se aprofunda aqui a reforma educacional que se tenta colocar nos Estados Unidos, que é justamente uma educação via voucher. Ou seja, o aluno vai receber um valor, um recurso, hoje na modalidade de empréstimo bancário, onde ele vai poder escolher entre um conjunto de instituições daquela que lhe interessa. Por isso, hoje nós temos essa grande flexibilização das formas de entrada. Nossa, mercado. Eu tenho 30 anos, quando eu era criança, eu via o vestibular agendado, o vestibular das instituições públicas, aconteceu uma vez por ano, da instituição privada, aconteceu uma vez por ano. Hoje, a qualquer momento, você pode entrar. Você faz o agendamento virtual, você criou ali flexibilizações em torno das avaliações. Você tenta criar uma reforma educacional que balize tudo isso. Não, muito interessante tudo isso que você está explicando, porque a gente vê como que as coisas que se manifestam na nossa vida concreta, na nossa vida cotidiana, na educação brasileira, estão vinculadas a processos mais amplos, né, que se dão em escala internacional da própria história do capitalismo, do próprio desenvolvimento do capitalismo. Todo esse debate que você traz da financiarização é muito interessante, né? Agora, indo mais para as lutas, assim, né, para a mobilização popular no campo da educação, para depois a gente voltar um pouco para a sua trajetória, em 2016, sobretudo, a gente vivenciou no Brasil grandes mobilizações, tanto de estudantes como de professores, né? Professores, como eu disse
na introdução aqui do Desenrolando, que são ponta de lança de muitos processos de resistência popular, de mobilização. Os professores são uma categoria muito mobilizada historicamente e que contagiam outras categorias que estão sempre participando desses processos que a gente vê aqui no Brasil, processos políticos, né, mais amplos que a gente vê no Brasil. E aí, todas essas mobilizações que começam em 2015, mas que se fortalecem mais em 2016, culminaram em muitas conquistas, como a possibilidade de eleições para a escolha da direção nas escolas da rede pública, como o aumento da carga horária de disciplinas como sociologia e filosofia, disciplinas que estimulam a reflexão crítica também nos currículos. E você participou de tudo isso, né? Então, queria que você falasse um pouquinho com a gente como é que foi esse processo, como é que foi essa mobilização, como foi conquistar tudo isso junto aos estudantes, junto à categoria. Pode ser. Ia fazer só um pedido para a produção. Claro, pode fazer. É um sonho, né? Fazer um pedido para a produção ao vivo, conseguir um pouco d'água. Ai, Foi realizado nesse momento. Pedro Mara quer água, gente. Como é que pode? Aqui. Gustavo. Sempre tive esse sonho de pedir um pouco de água para a produção. Mas vamos lá. Dani, como é que a gente começa falando disso? Desde 2015, desde o ano de 2015, desde o grande estelionato eleitoral que foi a eleição de 2014, onde se tentou esconder uma crise muito poderosa, muito pesada, que atingiu todos nós, continua atingindo até agora, o ano de 2015 já começou a dar sinais de esgotamento do modelo colocado. Desde 2015 começou, por exemplo, a parcelar salários de servidores públicos estaduais. O Rio Grande do Sul, por exemplo, foi um estado que foi a ponta de lança dessa moda que foi pegando. Foi uma moda que foi pegando e foi se alastrando, que começou a governador começar a não pagar salário, prefeito começar a parcelar salário, aposentado começar a parar de receber. Enfim, eu acho que a gente fala disso entendendo que nós temos uma crise econômica muito forte, muito pesada, e eu acho que precisamos simplificar as linguagens. Eu podia falar aqui de qualquer explicação econômica para uma crise econômica, mas a crise econômica a gente pode resumir da seguinte forma: é quando o rico não está conseguindo lucrar tanto, ele tenta passar parte do lucro que ele não está para a conta do pobre. Isso significa retirada de direitos, isso significa um monte de coisa. Então, desde 2015 nós já vimos parcelamento de salários. Desde 2015, essa grande fraude que está hoje na eleição chamada Geraldo Alckmin, ladrão de merenda, junto com o seu governo lá no São Paulo, já tentou fazer um ajuste na educação, que foi a reorganização do ensino em São Paulo, e teve muita ocupação em São Paulo em 2015, e a gente começou 2016 nesse cenário. Em 2015, por exemplo, os salários foram parcelados no Rio de Janeiro. Em 2015 eu fiquei sem 13º salário. O governador foi parcelando em 5 vezes, e quando você recebe o salário base do professor de 16 horas no Rio de Janeiro hoje é R$ 1.179, uma vergonha para começar. Quando você recebe aquilo parcelado em 5 vezes, você não recebeu. Aquilo ali serve no máximo para dar um alívio por 5 meses naquele pouco salário que você ganha. Esse foi o cenário que a gente começou em 2016. E que 2016 começou com a gente colocando o governador de joelhos, o secretário de Educação de joelhos. Exatamente porque nós começamos com uma greve poderosíssima, com mais de 10 mil pessoas aqui na Fundação Progresso. Aquela greve, eu sempre disse, vai ser a greve onde nós vamos conquistar os direitos de eleger diretor de escola. Só que o secretário não contava que 93 escolas seriam ocupadas. Por isso nós queríamos uma escola mais democrática, por isso nós estávamos insatisfeitos com as condições de ensino, por isso nós estávamos insatisfeitos por não ter professor. E se formou ali uma grande frente, um grande bloco de luta em 2016, que nos levou a uma greve histórica, com 5 meses de paralisação, que só acabou porque o governador e o secretário de Educação começaram a descontar no salário, para mais uma medida que a Justiça deu, dizendo que a greve estava sendo considerada abusiva. Eu particularmente acho que abusiva é ter servidor há 5 anos sem reajuste, enquanto o judiciário recebe um conjunto de privilégios. Eu particularmente acho que abusiva é uma sala de aula superlotada. Eu acho que abusivo é a gente oferecer para o aluno, um professor, que se forma em química para dar aula de física ou biologia. Eu acho que isso é abusivo. E isso foi o cenário da grande greve de 2016. Nós fizemos uma greve de um movimento que não começou, não terminou na greve, continuou depois da disputa dos movimentos sociais com o USP, dos atos que a gente fez contra a reforma da Previdência no Rio de Janeiro. Você formou ali um grande bloco,
Mas que na greve nós conquistamos duas coisas fundamentais. O primeiro foi o direito de eleger diretor de escola. Isso foi uma conquista fundamental. O segundo ponto que foi de conquista fundamental da greve foram as disciplinas que não deveriam mais ter menos de 2 tempos. Então nós vamos a ter 2 tempos de sociologia, 2 tempos de filosofia. Eu, por exemplo, se eu fosse dar aula só em primeiro ano, eu teria 16 turmas para dar. Desculpa, 16 turmas eu teria que dar. Com os 2 tempos, a gente passa a trabalhar mais, trabalhar melhor. Você consegue concluir um raciocínio em 1h30. Dá 50 minutos de aula de sociologia para um garoto, no primeiro tempo, onde todo mundo chega muitas vezes atrasado. Onde a aula vai começar às 7h20, 7h50, não tem aula. Então, contra tudo isso, nós fizemos uma greve, e contra muitas outras coisas, que foi vitoriosa nesse aspecto. Sim. Devolveu às escolas o direito de sonhar, devolveu às escolas a vida que lhe faltava, por conta de um modelo que já estava falido, que era um modelo meritocrático, estabelecido pelo secretário de Educação. Sim, a aliança estudante-professor foi central, né? As escolas, as ocupações das escolas realmente mostraram uma juventude aí disposta a lutar por essas conquistas, a fazer uma outra política, uma política mais horizontal, né? Mais de autogestão. Muito interessante. E aí, continuando assim na sua militância, você também assumiu a posição de direção na sua escola, né? E queria te perguntar quais são os desafios dessa posição, o que a gente, apesar do sistema, né? Apesar das imposições, o que é possível de ser feito enquanto diretor, o que dá para ser feito. E você também participa do Fórum de Diretores que fazem oposição ao secretário da Secretaria de Educação, né, da SEDUC. Então, eu queria que você falasse um pouco aí desses desafios da direção e desse movimento que vocês fazem. Eu acho que tem que até para um outro momento a pergunta, porque assim, eu virei diretor, mas isso foi um negócio que deu trabalho pra caramba. Muitos poderosos desse estado tentaram intervir, colocar o dedo, e poderosos que a gente pode citar aí de todas as formas. Secretário de Educação tentou atrapalhar o processo através de seus subordinados. A família Bolsonaro tentou atrapalhar o processo. Mais recentemente, Cidinha Campos foi mais uma das que começaram a atacar. Mas felizmente a escola pública resiste, felizmente a escola pública segue viva. Eu acho que nós temos papéis como diretores de escola. São papéis fundamentais. Eu acho que a gente tem que fazer exatamente o que a gente tem que fazer feito. A gente tem tentado reformar a escola, nós temos tentado melhorar a escola, mas acho que não é através disso que a história vai nos julgar. A história tem que nos julgar através de qual foi a nossa contribuição para a educação pública. E a gente começou a partir daí a formar um campo que não teve medo de denunciar tudo que estava errado dentro da Secretaria de Educação. Por exemplo, nós lançamos uma carta esse ano que nos levou a uma audiência no Ministério Público denunciando o caos que estava. Eu acho um absurdo o secretário de Educação autorizar que o meu CIEP para 2019 vai ter 10 turmas e no meio disso ele liberar 7 turmas e superlotar a sala de aula. Então nós fizemos denúncia relativa a tudo que estava acontecendo. Eu acho que é fraude você colocar um professor de sociologia para dar aula de geografia, por mais que as discussões sejam parecidas, porque o cara não tem formação. Então o governador e o secretário começaram a fazer um monte de coisa que para nós é absurdo, são coisas que eu não vou ser de nenhuma forma leviana. Coisa que você que está em casa, internauta, que está acompanhando a gente nessa live, pode daqui a pouco jogar no Google. Por exemplo, falar de 4 pontos. Professor dando aula sem formação para aquilo. Você está dando, no fundo, qualquer coisa para o filho do pobre. E quem está pagando a conta daquilo segue sendo a classe trabalhadora. Você superlota uma sala de aula. Isso é querer que o aluno não aprenda. É querer que o professor daqui a pouco, depois de tanto ataque, peça para sair. Depois de 5 anos sem reajuste. Você tinha alunos com notas lançadas sem ter professor. Isso para mim se chama estelionato. Isso é assim, de um estelionato educacional absurdo que gera o que a gente encontra por aí. Para além disso, nós fomos à Assembleia Legislativa denunciar a política da SEDUC, nós lançamos carta para a imprensa. Isso levou a RJTV a fazer uma série de reportagens sobre o assunto. Isso nos levou ao Ministério Público, onde a gente denunciou, onde o Ministério Público tentou pressionar a Secretaria de Educação para fazer critérios mais claros de matrícula nas escolas. Nós vencemos esse ano coisas que há 20 anos eu não via. Filas na porta da escola para conseguir vaga. Há 20 anos a gente não via isso. A gente tem um governo no estado hoje que é de um retrocesso absurdo. E por isso eu continuo achando que para cada professor, para cada estudante, para cada
pessoa comprometida com uma educação pública, a única saída hoje continua sendo a candidatura Tarcísio Mota e Ivanete. Essa é a única candidatura que pode dar cabo e dar conta de uma escola pública do tamanho dos nossos sonhos. Porque todos os outros que estão aí, que se apresentam hoje como menos problemáticos, como salvadores, como parte da solução, são parte do problema da escola pública. São novas e velhos cabrais, como o companheiro Tarcísio Mota coloca. Então esse é parte do nosso grande desafio. Como nós vamos defender a educação pública? E nós estamos diretores, estamos denunciando, estamos nos posicionando. Acho que a experiência de direção de escola foi traumática para a Secretaria de Educação, porque todo burocrata, toda pessoa que quer estudar educação pública sabe que eleição de escola era a última coisa que podia ser feita. Mas eles preferiram, naquela época, entregar os anéis para não perder os dedos, para não ter que dar reajuste, não ter que mexer na estrutura econômica, para ceder em pautas pedagógicas. Isso demorou para as escolas uma vida que não tinha, porque você tinha ali um diretor que ia ficar 20 anos no cargo e que ele tinha que cumprir a ordem da Secretaria de Educação que tinha para baixo. Agora eles sabem que a coisa não é assim, eles sabem que a banda não toca dessa forma. Que se eles mandarem uma ordem, a gente pode ou não pode cumprir. Óbvio que tem coisas que a gente vai fazer na prática de trabalho, mas tem coisas que são decisões políticas. Por exemplo, eu vou devolver um professor por conta de turma, porque ele está sem turma para dar aula, porque o Estado não liberou a turma. Eu acho errado esse professor. Então vamos fazer matrícula no balcão até o final, e se por um acaso não der, a gente vê o que faz. O Estado é quem me respeita cotidianamente. Acho que quem mais atrapalha o meu trabalho como diretor de escola é a Secretaria de Educação e muito menos a escola em si. Eles são um problema. Sim. Agora, pegando o gancho numa coisa que você até mencionou, os conservadores foram para cima de você e do movimento, né? Queria que você falasse um pouco disso. Acho que a sua militância acabou ganhando muito destaque nesse momento, quando o próprio Bolsonaro fez uma denúncia falsa a você, né, a sua atuação enquanto professor. E acho que todos esses debates do conservadorismo na educação nos levam a outro tema que tem sido muito debatido nos espaços hoje, que tem sido um dos grandes desafios da esquerda, que é o tema do Escola Sem Partido, que é um projeto nacional falacioso, né, que acredita na possibilidade de neutralidade, que é um projeto que tem iniciativas locais, inclusive. A gente não pode esquecer das várias tentativas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu acho que estou falando mais da cidade, né, da votação do PME, de retirar o debate de gênero das escolas. A gente vê em outros lugares do Brasil essas frentes locais do Escola Sem Partido, as denúncias aos professores, denúncias descabidas, né, aos professores, perseguição. Então eu queria que você comentasse um pouco disso, como é que foi contigo, que lições você tirou disso, como é que foi esse processo? A gente tá fazendo uma troca aqui. Vai. Vamos lá. Tá ok, produção? Produção, tudo no ar. Tá tentando. Tá. Fala mais alto. Vamos então, lá, vamos lá. Primeiro lugar, não foi nada fácil. Ontem completou 1 ano, mais ou menos, que a Secretaria de Educação abriu oficialmente uma sindicância contra mim. E a gente fala disso. Acho que o primeiro ponto é falar dessa trajetória. Eu fui eleito diretor de escola, foi uma eleição no qual a Secretaria de Educação, e não tenho nenhum problema de falar isso aqui ao vivo, passei da fase de pensar sobre essas coisas. Tentou dar um golpe, quando eles viram que a tragédia tinha acontecido, que os grevistas tinham ganhado escolas importantes, e triunfamos nos maiores redutos do conservadorismo da SEDUC. Ganhamos no colégio Manuel de Abreu, em Niterói. Ganhamos no colégio, no CEP 451, em Itaboraí. Nós vencemos no CEP 210, em Belford Roxo. Nós vencemos no colégio Amado Cavalcante, no Largo do Machado. Nós vencemos no colégio André Murroá, no Leblon. Nós ganhamos no CEP Ayrton Senna, na Rocinha. Então, em importantes escolas, eu poderia citar aqui muitas escolas dessas, importantes regionais, nós vencemos. E aquilo foi uma tragédia para a vida do governo. Como agora eles vão aplicar o que eles queriam, tendo ali diretores que eles sabiam que não iam para fazer aquilo? Para eles seria um grande custo. A gente começou um movimento, depois da eleição, a SEDUC foi lá e cancelou a eleição, justificou no meu caso, dizendo que existia nepotismo na escola. Nós fomos para a Assembleia Legislativa, para o CEP, Ministério Público, a todos os espaços,
os pareceres jurídicos todos condenavam a SEDUC e eles foram obrigados a recuar. Então, em julho de 2017, depois que eu fui para uma audiência pública e falei o que eu acho que é a verdade, falei para o secretário de Educação que se nós vivêssemos num país sério, ele sairia preso e algemado daquela audiência. E a partir dali começou uma perseguição brutal na minha vida. Começou uma semana depois. O deputado Flávio Bolsonaro, filho de quem o nome sugere, a me perseguir, protocolou uma denúncia falsa por apologia à maconha na escola. E eu não tenho nenhum problema de ser militante antiproibicionista, não tenho nenhum problema de construir a Marcha da Maconha. Acho que a guerra às drogas é uma desculpa para uma guerra aos pobres, para um derramamento de sangue nas favelas. Acho que as operações que ocorrem mais prejudicam do que fortalecem as nossas escolas, porque a gente tem que cuidar de aluno muitas vezes no meio do fogo cruzado. Quantas vezes a gente encontra na internet a imagem dos professores botando os alunos sentados na sala, no corredor, para não levar tiro. Nossa. Então, no meio disso, o deputado Flávio Bolsonaro fez essa denúncia. E aquela denúncia virou outras 3 denúncias, por perseguição clara. A Secretaria de Educação abriu uma sindicância contra mim para apurar apologia, mas também para apurar questões relativas à eleição, argumentando que eu cometi insubordinação em relação à ex-diretora. A ex-diretora que, por um grande acaso da vida, depois que saiu da direção da escola, virou assessora da diretora da Metro, da Secretaria de Educação, que foi quem impugnou a minha eleição. Assim, é um grande acaso da vida. Assim. E esses diretores de escola são engraçados porque eles são amigos mesmo da SEDUC. Eles nunca voltaram para a sala de aula. É um povo que dificilmente volta da aula. Eu não tenho nenhum problema de ser diretor, continuo dando aula, não saí da sala de aula. E é na sala de aula que eu sou muito mais feliz. Mas, enfim. E esse foi o cenário de uma perseguição brutal. Uma perseguição onde o Ministério Público do Estado deu parecer mandando me absolver. E a comissão designada pela Secretaria de Educação deu parecer me condenando. E aí começa. Mas eu não quero fazer essa discussão em torno de um personalismo, em torno de ter sido vítima ou protagonista de qualquer coisa. Quero fazer essa discussão no marco de uma reflexão importante que nós precisamos fazer para a educação brasileira, que é sobre o avanço conservador. Não o avanço conservador somente relativo a questões XYZ, mas sobre o significado de tudo isso. Me atacou um movimento organizado que hoje tem perseguido professores nas escolas públicas, com o movimento Escola Sem Partido, que faz 2 argumentações que são altamente falaciosas. A primeira é de que há nas escolas públicas doutrinação por professores esquerdistas, coisa de gente que nunca foi numa sala de professores, coisa de gente que nunca ouve as barbaridades e coisa de direita que a gente tem que ouvir numa sala de professores. E isso é natural porque o trabalho aliena. Quando a gente trabalha, a gente perde cada vez mais a noção do todo e olha as coisas pela parte. E começaram a falar que existia nessas escolas ideologia de gênero, que nós estávamos comprometendo as famílias brasileiras. E essa é a discussão deles, como se fosse possível eu aqui te convencer numa aula a ser lésbica, bissexual, heterossexual, trans, qualquer coisa dessas. Não se passa por aí. Mas se cria um pânico moral, e eu falo uma definição muito tranquila sobre o movimento Escola Sem Partido. O movimento Escola Sem Partido é uma organização de direita que tem como objetivo destruir a escola pública e o seu caráter. Porque eu nunca vi esse pessoal dando uma palavra sobre superlotação de sala de aula. Eu nunca vi uma nota desse pessoal sobre o professor que não tem formação dando aula. Eu nunca vi uma nota desse pessoal sobre aluno que teve nota lançada sem professor. Sobre os reais problemas, né? E eles criam uma cortina de fumaça para esconder o real problema. Exatamente. Só que nós estamos falando de uma direita que hoje tenta disputar a eleição em torno disso, em toda a disseminação do ódio, em toda a disseminação da desinformação, em torno de fake news. Porque é isso que o Movimento Brasil Livre foi acusado, não por nós, militantes, por parte do Ministério Público, que os acusou de propagandear falsas informações. Então, é um movimento que chega e que faz hoje é que perde a vergonha de disputar. É um movimento que se organiza no Brasil todo, não se organiza através de um promotor lá de São Paulo, ou procurador, um tal de Miguel Najib, que deveria se preocupar com o roubo da merenda escolar lá em São Paulo pelo governo tucano. Acho que isso é mais importante do que pensar se há ou se não há ideologia de gênero na escola, porque isso não há, porque isso é uma invenção de quem não quer debater os problemas que a escola tem hoje necessários para pensar, diferentemente do que eles falam por aí. Esse debate não destrói a família brasileira, muito pelo contrário, esse debate é o que fortalece a família brasileira, porque eles não contam por aí que os casos de estupro são realizados, 70% dos casos
dos casos por alguém próximo ao verdade. núcleo familiar. Pode ser É o padrasto, verdade. pode ser o tio, pode ser o cunhado, pode ser um amigo próximo. Claro. Isso eles nunca falam. É. E é muitas vezes na escola onde a criança aprende que isso é aquilo. Que não pode pegar e ter toque em determinadas partes do corpo da menina, porque isso é estupro. Mas é isso que eles não querem que a gente debata e fale para as crianças o que é estupro, o que é assédio, o que é. E como a gente e aí a gente debate. Quem defende a família brasileira? Eles que não querem esse debate, ou nós que estamos querendo falar com as crianças o que é estupro, o que é assédio, Abuso. o que é abuso. Sim. E no marco dessa questão, nós temos um movimento Escola Sem Partido que se organiza. E é um movimento de direito organizado que protocola projetos de leis parecidos em todas as câmaras. Tem um projeto lá que você dá o Ctrl+C, Ctrl+V, e você tenta aprovar leis que proíbem determinadas discussões, determinadas discussões em escola pública, em sala de aula, e tenta impor uma mordaça. E nós precisamos compreender esses pontos fundamentais. O primeiro é que existe um movimento de direita hoje organizado, que se utiliza desse pânico moral, que é diferente da direita que tenta organizar a BNCC, o que vai ser dado a ensinar para a classe trabalhadora. São movimentos diferentes, muito embora evitem se chocar. E no marco disso estamos nós. Esse mesmo movimento se utiliza da onda Bolsonaro, da antipolítica, tentam falar que não são movimento, tentam falar que militantes somos nós, e não eles que organizam o movimento no Brasil todo para fazer um movimento que até seria legítimo se eles assumissem seus objetivos. De destruir escola pública, de acabar com a vida do professor, de difundir coisas que estão muito longe de ética. Eu sou professor. Tem coisas que eu acho antiéticas. Por exemplo, você perguntar para uma pessoa aquilo, induzir ela a falar uma coisa, filmar parte daquilo, jogar na internet uma versão que não é o que aconteceu. Descontextualizado. E é isso que eles orientam pelo próprio site. Nossa. Eu convido cada internauta que nos acompanha a entrar no site deles e ver quais são as orientações deles para pegar e caçar os professores ditos esquerdistas. Isso é característico do modo da direita operar, né? Interditar o debate, proibir a reflexão crítica e ainda por cima trabalhar com a mentira, com a descontextualização, né? Com a desinformação. Mas, Pedro, para a gente ir para uma última perguntinha para responder as perguntas, queria saber um pouco, se você sentia vontade de falar, como é que foi esse último processo? Você era pré-candidato a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro pelo PSOL, mas por algumas questões relacionadas à escola, você optou por sair das eleições para continuar na sala de aula, para continuar na escola pública. Como foi isso? Vamos lá. Pedir acompanhar a produção que está trazendo Uma a última água. aguinha. Já que a gente está indo para a última pergunta. Depois vem perguntas do público. Vamos lá. Para quem nos acompanha de casa, nós lançamos um movimento que foi coletivo, que foi construído por diversos companheiros da educação, da base, alunos, pessoas próximas que estão numa luta com a gente há alguns anos, de uma candidatura que tentasse falar da escola pública, que pautasse a escola pública. Eu acho que nós fomos extremamente vitoriosos nesse processo de pré-campanha. Nós fomos muito bem acolhidos no PSOL, embora a campanha não fosse de pessoas necessariamente só do PSOL. Tinha muita gente fora, muita gente que não estava naqueles vícios políticos. E nós apresentamos a pré-candidatura. E aí eu vou responder bem objetivamente a pergunta. Por que não candidatura? E aí eu falo, olha só. O secretário de Educação sabia, desde abril, que eu seria candidato, que eu estava pré-candidato. E quando você é servidor público, você precisa se desincompatibilizar do cargo para entrar numa eleição burguesa, eleitoral, tudo isso. E existem procedimentos. Nós esperamos e cobramos bastante da SEDUC, a circular que ia organizar isso. E essa circular só foi lançada no dia 30 de junho, à tarde. 30 de junho à tarde, uma sexta-feira. Quando nós recebemos a circular, nós, da nossa pré-campanha, ficamos muito preocupados com o conteúdo dela, porque ela determinava que o diretor seria exonerado. Uma ideia que mais ou menos o diretor não poderia ser candidato. Isso vai na contramão de tudo que aconteceu na SEDUC. E falo para quem nos acompanha tranquilamente, vários diretores de escola, candidatos a vereadores pelo PMDB, eram candidatos a vereador hoje e no outro dia estavam voltando à direção da escola. Procurem lá a história do professor Ataíde, diretor do Ricardo Leon, candidato a vereador em Belfort Roxo algumas vezes.
Procurem lá, diretor de escola há 20 anos e sempre, algumas vezes, candidato a vereador. Aqui a gente sempre apresenta a denúncia objetiva, que o pessoal do PMDB é uma coisa e para a gente é outra. E eles lançaram uma circular. Na segunda-feira, dia 30 era uma sexta, segunda-feira era Jogo do Brasil, ponto facultativo, Sim. e na quinta-feira eu precisava estar desincompatibilizado. Nós tínhamos a terça e a quarta. E foi uma decisão política difícil, porque a gente precisaria largar a escola e eles teriam até os instrumentos jurídicos favoráveis a eles mesmos, porque a eleição para diretor de escola, juridicamente, é processo consultivo. Juridicamente, o cargo de diretor de escola é considerado cargo de confiança. Eu acho que é cargo de confiança, mas é confiança da escola, da comunidade escolar, que confiou na direção um projeto para ser tocado durante um determinado período. E lançaram isso acreditando que nós íamos cair no canto da sereia somente da eleição. Eu acho que a gente foi extremamente vitorioso na eleição. Eu acho que nós fomos extremamente exitosos na discussão que nós nos propomos a fazer. E nos 45 do segundo tempo nós tivemos que fazer uma escolha. Sim. Eu acho que nós temos ainda muito trabalho a fazer na escola. Agora, dia 1º de setembro, nós vamos fazer um ano de diretores empossados. Vamos inaugurar agora a quadra da escola, temos feito muitas coisas na escola, que a gente pode até discutir depois. Mas a gente acha, a minha sensação e o sentimento é que nós temos muitas coisas a fazer. Nós temos muito trabalho a ter, inclusive de enfrentamento político com o secretário. Esse enfrentamento vai se dar daqui a pouco, daqui a 3 meses com a BNCC, daqui a 3 meses com o fechamento de escola. Estamos discutindo na eleição quem vai ser a pessoa que vai mais ou menos fechar a escola pública. Se vai ser Eduardo Paes, se vai ser Romário, se vai ser qualquer um outro. O único que não vai fechar a escola é Tarcísio Mota. Isso. Qualquer um que não seja esse está comprometido com o fechamento de escola, sem tergiversação, Isso. sem dúvida Apesar nenhuma. É só o Tarcísio que, com a coligação Mudar é Possível, que pode fazer alguma coisa diferente. Então, o nosso sentimento é esse, tem muita coisa a fazer. Sim. Eleição tá aí, tem 2020, tem 2022. Isso. Acho que a gente não precisa largar o movimento para a eleição. Claro. Mas tem um movimento muito importante de enfrentamento ao secretário. E eu falo isso, se tiver alguém na CEDUC me acompanhando, eu sou oposição ao secretário de Educação. Oposição assumida, declarada, que não tem medo de colocar a cara. E que vai estar, e eles sabem disso, daqui a pouco, denunciando no Ministério Público, na Alerj, na imprensa, qualquer ato que eu acho que venha comprometer o caráter público da educação. Então, nesse aspecto, o sentimento tem muita coisa a fazer. E não largar um movimento muito importante como os diretores pela metade, o projeto que a gente construiu na escola, eu acho que pesou mais. E nesse processo de pesar, nós, obviamente, construímos um campo muito importante, estamos nessa luta, nesse apoio, com o companheiro Renato Cinco para deputado federal. O Cinco foi, no meu caso, o primeiro vereador, o primeiro parlamentar do PSOL que saiu em defesa quando os bolsonaros fizeram a acusação. Tudo isso que a gente passou nesse período, não foram coisas fáceis, não foram coisas tranquilas de se levar. É muito difícil estar na linha de tiro, é muito difícil você caminhar tendo a imprensa, tendo fascista assassinando a sua biografia. E só foi possível vencer isso com o apoio dos movimentos, dos partidos, dos sindicatos, de todo e qualquer companheiro que fez compartilhamento na rede social, dizendo que aquilo ali era uma mentira, que em algum momento ia cair. E foi isso que aconteceu. Falar disso às vezes até dá uma emocionada, porque o processo não foi fácil. Mas a gente saiu da pré-campanha, acho que conseguimos fazer uma discussão muito importante. Estamos colaborando com as diversas candidaturas que continuam pelo PSOL. Acho que a nossa candidatura é importantíssima fazer uma discussão, mas nós temos outros excelentes pré-candidatos. Estamos aqui com a nossa amiga Dani Pet, também pré-candidata, militante, feminista, antiproibicionista, que entende a sociedade, que entende a política atual com a máquina de extermínio de pobre, de preto, de favelado, de mulheres, de LGBT, tudo isso. E eu acho que esse sentimento que a gente tem muita coisa a fazer vai nos levar a apoiar diversas pré-candidaturas. Estamos aqui hoje com a Dani. Acho que é importantíssimo o fortalecimento dessa pré-candidatura. É uma mulher, estudante, a primeira candidatura dela. Também seria a minha primeira, mas nós temos diversos companheiros e companheiras no pessoal que são importantes para fazer essa discussão, que conseguem dar conta da mudança que a gente precisa. Acho que esse é um pouco do sentimento que a gente tem. Não, é muito emocionante seu relato, porque foi uma escolha militante mesmo, né? Foi uma escolha acertada. Não, muito legal, Pedro, muito interessante. Vamos para as perguntas. Perguntas, hein? Então, primeiro pelo Instagram, já que o Pedro falou da candidatura da Dani, o Dimas Livros pergunta: Dani, onde eu acho o resumo da sua pauta de atuação? Antes de você responder, eu vou falar que tem a página do Facebook, mas aí, sem querer falar rapidinho,
um pouquinho mais sobre isso. Vai ler as outras e... A gente pode ter É pra eu falar já, né? Pra dizer onde ele acha? Aí eu aproveito e falo. Não, tudo bem, rapidamente então, pra gente voltar pra educação. Então, como o Pedro falou, sou militante feminista antiproibicionista, tô aí na luta com outras feministas para trazer a perspectiva pela vida da mulher, em defesa da vida da mulher, para a luta antiproíba e trazer os debates sobre proibição das drogas e legalização para os espaços feministas. Sou militante ecossocialista, junto com vários outros companheiros, tenho aí refletido bastante sobre a grave crise socioambiental que a gente vive, sobre todos os nossos conflitos socioambientais que são conflitos de classe, e sobre todas essas novas formas que o capitalismo tem de avançar sobre os recursos naturais para continuar sua acumulação. Também atuo no Conselho Popular, que é um grupo que luta pela moradia digna e adequada, contra as remoções e os despejos na cidade do Rio de Janeiro. E para terminar, há muito tempo eu milito no núcleo de base do meu bairro, que é o núcleo de base do PSOL, que é o núcleo anticapitalista 1º de Maio da Grande Tijuca. É isso aí, segue a gente lá na página. O meu número, 50555. Próxima pergunta. A Laís tem um comentáriozinho, Laís Macuti, no Instagram, fala: pior que candidatos com uma moeda defende sistema de voucher. Comentando o que o Pedro estava falando lá no início. Agora tem um monte de perguntas no Facebook, vou dar uma selecionada, porque está bem apertado no tempo, né? O Daniel fala assim: Pedro, fala um pouco sobre o que significa não ter aula sobre sexualidade nas escolas e a permanência de alunos transexuais e travestis. Maneiro. Mais alguma para falar junto, para fazer um a A gente um? pode botar aqui. Da Daniele, que é sobre a formação. Acho que ele não tá ouvindo, então. Tem uma parecida com essa que a Daniele perguntou. Não sei se o Pedro já comentou, mas queria que ele comentasse sobre a importância de uma formação com os professores voltadas para o ensino das questões de gênero e dos temas transversais. Maneiro. Aí ele responde esse bloco. Tá. Gente, eu posso contar uma história aqui, tranquilamente. Logo depois que a gente venceu a eleição para diretor de escola, a CEDUC tentou dar um golpe. Isso não é um negócio simples de enfrentar. A gente passa a ter questionado. E eu lembro de um fato que aconteceu, que eu estava saindo da escola, meio-dia, ainda não estava empossado diretor, tinha vencido a eleição, tinha vencido um golpe também. E chegou uma aluna na frente de um grupo de uns 7, 8 alunos para quem fez uma pergunta muito instigante. Ela disse assim: diretor, agora que você vai ser diretor, ela devia ter 13 anos. Ela estava no 6º ano, estava atrasada. Ela disse assim: diretor, eu vou poder beijar minha namorada aqui na escola? Na frente do inspetor, na frente de umas crianças, colocou na sinuca de bico. Eu falei para ela assim: minha filha, eu não sei se vai ser possível você beijar a namorada na escola. Eu não sei, posso consultar isso. Eu também não sei também escola é espaço de namoro. Mas eu posso garantir para você algumas coisas. A primeira nenhum inspetor se não puder namorar, ninguém pode namorar. Isso vale para todo mundo, para homem, para mulher, para casal hétero, casal homo, casal bi, trisais. Ainda não vi trisais, mas isso aí. Trisal existe, galera. Vamos falar vida real também. Sim, muito. E falei para ela: a minha gestão, você não vai ser abordada por uma inspetora para dizer: olha só, minha filha, isso aqui que você está fazendo é feio. E a inspetora olha daqui a pouco, casal hétero, padrãozinho bem ali, deixa para lá. Isso colocou para mim uma questão que me fez sair dirigindo pensando sobre aquilo. Por que aquela garota que podia beijar a namorada em vários outros espaços foi me perguntar ali? Era uma garota um pouco masculinizada, e eu vi ali o grito de uma criança, de uma adolescente, que estava cansada de exclusão. A escola é um espaço de exclusão, a escola é um espaço de opressão. A escola é esse espaço onde o adolescente está se formando, é onde ele deveria receber informação sobre sexualidade, sobre contracepção, sobre um monte de coisa. É verdade. Mas existem aí, inclusive sobre estupro, sobre assédio, sobre todas as pautas que a gente precisa enfrentar da escola, para construir uma escola que seja congruente ao projeto republicano, uma escola que transmita os valores necessários da democracia. E nesse aspecto é importantíssimo falar sobre gênero na escola. A violência com que a gente trata a população LGBT na escola, principalmente a garota mais masculinizada, o garoto mais efeminado, quem é diferente, a escola é muito cruel. É importante que a gente pense que a piadinha do professor na sala de aula relativa a que a gente chama por aí popularmente
de viadagem, de boiolagem. Não é algo que contribua, a gente precisa de formação dos professores. A Secretaria de Educação deveria oferecer formação continuada. Esse professor deveria ser liberado para fazer um estudo de pós-graduação. Está liberado para estudar. Eu acho que educação é um processo constante de requalificação. Mas quando a gente vai tentar fazer qualquer coisa dessa, não tem licença, não tem gratificação, não tem nada disso. Então, óbvio que a gente precisa enfrentar o debate sobre a LGBTfobia na escola, sobre as opressões com tranquilidade, sabendo que hoje esse debate é razoavelmente censurado nas escolas, não porque esteja proibido, mas porque os professores hoje têm medo de fazer. Sim. Eu mesmo fui propor uma atividade no meu CIEP que seria sobre eleições na escola, que é pra gente fazer um negócio, e os professores ficaram com medo. Disseram, olha, a escola já é avisada porque você é diretor famoso, a escola já está sempre no olho do furacão, será que se a gente fizer isso, não quero o nosso nome? E eu entendi completamente, a gente foi fazer uma atividade sobre música, que vai ser em novembro que a gente planejou. Mas existe hoje uma mordaça e um constrangimento à escola para cumprir o seu papel. E isso é organizado pelos conservadores, isso é organizado hoje por grupos de cunho neofascista, grupos que fazem com a coisa pública grandes absurdos. É só perguntar para a Márcia o que ela acha disso. Quem não lembrar da Márcia é aquela grande resolvedora geral da República, ali do Palácio da Cidade, assessora daquele grande democrata do Estado laico, Marcelo Crivella. É isso aí. Então, tem mais umas perguntinhas, vamos tocar rápido. Antes tem uns elogios aqui, o Fernando Teixeira. Fernando fala, ótima explicação, Pedro. A Paloma Menezes fala, Dani, admiro muito você, tenho muito orgulho do seu trabalho e da sua luta. Valeu, Paloma. O Hugo Tati fala, Pedro Mara me representa, todo apoio para os professores do Estado do Rio de Janeiro, que permanecem desde 2014 sem qualquer reposição salarial. Um estudo do DIEESE aponta a perda de 1/4 do poder aquisitivo desses profissionais. Isso sem contar a categoria que já é totalmente valorizada, enfrenta problemas seríssimos de estrutura, além de políticas da SEDUC e do governo do Estado que só adoecem os educadores e lhes retiram direitos. Pergunta pro Hugo, você tem que marcar ele no Facebook. Eu vou pegar essa que ele escreveu e vou postar em algum momento. Vou aproveitar que tá bem redonda a posição, Hugo. O Gabriel, agora as perguntas, né? Quer dizer, ainda é uma opinião. O Gabriel Reina fala, na minha opinião, a verba para a educação está aí, o problema é a administração. A verba tinha que ir direto ao município, mas antes disso passa na mão do governo federal. Depois do estadual, para por último chegar aos municípios. Sobre esse assunto também o Vinícius Almeida fala, a verba para a educação precisa respeitar um repasse obrigatório mínimo aprovado pela lei pela LDB, descumprir isso é crime de responsabilidade. Acho que pode fazer mais esse bloco, tem mais um último rapidinho, vamos tocando. Deixa eu responder pro Gabriel. Gabriel, eu acho que essa discussão que você coloca é uma dúvida que muita gente teve. Qual é o problema da educação? O problema é que o dinheiro é pouco ou porque o problema é que o dinheiro é mal gerido? Desde os anos 90, o pessoal tenta dizer que o problema da escola é uma questão de gestão. Tanto que eu sou diretor de escola, eu odeio o termo gestor escolar. Eu acho que eu não sou gestor. Gestão é um termo empresarial, gestão é um termo neoliberal. E a escola não é esse espaço, muito embora os privatistas tentem fazer da escola esse espaço. Então, Gabriel, eu não acho que o problema da escola seja apenas a gestão do dinheiro. Isso aí estava colocado em um monte de programa que fizeram nos anos 90. Por exemplo, programa de dinheiro direto na escola, que ia acabar com essa mediação. Isso gera pra gente, estou te falando com toda tranquilidade. Como é que a gente gera uma escola pública? Nós, diretores de escola, temos que abrir um CNPJ no nosso nome, quase uma outra empresa, para a gente poder receber essas verbas por aí, e elas são insuficientes. Só que muito pior do que isso, Gabriel, uma outra parada. Sabe o que é? O dinheiro que já não dava para a gente poder fazer uma educação de qualidade, eu te falo isso, eu vou falar de R$1.000 para você. Eu tenho um CIEP com 1.300 alunos, quase 1.400, e eu recebo R$7.000 por mês de merenda, para gastar com manutenção e merenda. Nossa. Sabe o que significa isso? Que todo mundo na escola por comer não vai ter comida. Então não acho que seja só uma questão de gestão. Mas para concluir, existe uma PEC hoje do congelamento de gastos, da emenda constitucional 95, antiga PEC 55, que congela o orçamento pelos próximos 20 anos. E eu acho isso muito ruim, porque eu não acho que a educação tem que estar ligada a um cálculo matemático de inflação, não acho que a educação tenha que ter gastos congelados. Eu acho que a gente precisa de muito recurso para melhorar a educação. O recurso que falta para a gente dar o reajuste para o professor. O recurso que falta, não é que falte, que a opção dos governos é gastar com os bancos com a dívida pública. Pagar amortização, tudo isso. Esse é o problema. Então, a questão até de gestão do dinheiro.
Mas para onde vai o dinheiro? Você vai para a educação, você vai para o bolso do banqueiro. Você vai para o bolso dos parasitas do Fundo Internacional, dos grandes gigolôs do Fundo Monetário Internacional. É esse o debate. Eu não acho que a gente tenha hoje recursos suficientes na educação. Eu falo assim, com toda tranquilidade, falo como pesquisador, falo como professor, falo como diretor de escola, eu falo como uma pessoa que acompanha o orçamento da educação desse último período e está muito longe de ser para mim um problema apenas de gestão. Espero ter respondido na moral, tá tranquilo? Outro bloco. O Rodrigo Cossenza, que é candidato a deputado federal também pelo PSOL. Lá em Teresópolis. 5021, esse é o nome dele, aqui pela página. Parece que pela fala, que a lógica desse empresariado repete a do empresariado em geral do Brasil, se garantir dos riscos se ligando ao Estado e dirigindo as políticas do Estado para isso. Poderia tratar sobre o impacto disso no campo da pesquisa? Não sei se é uma pergunta, acho que sim. Acho que é. E aí o Ellerson Barzano fala assim, orgulho de ter sido aluno do professor Pedro Mara. O Ellerson, lembro muito de você. Eu acho que você foi aluno lá no colégio... em Niterói. Peraí que a memória... Os colégios em Niterói não é o IEPIC, é aquele colégio... David Capristano, lembrei, tá vendo? Você foi aluno da noite, turma 2000 e alguma coisa. Olha, lembra muito mesmo. Então, e aí ele pergunta depois, o próprio Ellerson pergunta, você acha que seria melhor ou pior toda a esquerda apoiar somente um candidato aí no primeiro turno? Ih, o Ellerson polemizou, hein, Pedro? Vai que é tua. Ué, eu não sei o que o pessoal vai gostar, se o pessoal vai gostar da minha resposta, mas eu acho que a gente precisa dar saídas e soluções para o país. E eu acho que a saída e solução continua sendo pessoal, continua sendo novo. E... Não novo. Porque tem um partido novo também. Não é o novo. Acho alternativa, né? A saída continua sendo 50. E qualquer outra coisa fora disso, eu acho que está comprometido com o regime que acabou. Em maior e menor grau, foi parte da sustentação da crise que a gente tem hoje. Isso. Então, a gente está com a candidatura, nossos candidatos, se você tiver alguma dúvida, é Guilherme Boulos e Sônia. Nossos candidatos é um monte de gente do PSOL para deputado federal. Você tem aí escolhas excelentes. Para deputado estadual também temos opções excelentes. Tem aqui a companheira Dani, que estamos hoje aqui no programa dela. E para o Senado, para que ninguém tenha dúvida sobre isso, os meus candidatos são o companheiro Chico Alencar e a companheira Marta Barsante, ok? Para ninguém ter dúvida, porque não adianta ter dois candidatos. Acho que o pessoal que defende outra coisa, que acha que dá para unificar, é diferente, não é só para o presidente, é para o Senado também. Senado é Chico Alencar e Marta Barsante. É isso aí. E aí o Rodrigo falou de comentar um pouco sobre o impacto da pesquisa, mas enfim, isso vai dar tempo também. Mas a gente, para finalizar, tem mais um elogio aqui. Maria Esther fala, professor, não lhe conhecia, fiquei impressionada, esperando sua candidatura nas próximas eleições. Parabéns. E aí vamos para falar da agenda de vocês. O Pedro fala da agenda de Belfor Roxo. A Dani lembrar da agenda de quarta-feira na Veiga, de panfletagem de 5 horas. Tá. E sexta-feira, sua plenária de mobilização, sua reunião de campanha, toda sexta-feira acontece. Fala aí, Pedro. Galera, minha última participação aqui. Eu queria falar uma coisa que eu achei importantíssima. O pessoal de Belfor Roxo, o pessoal da Baixada que está nos acompanhar. A Baixada, nosso objetivo de candidatura era, obviamente, pensar a Baixada, pensar Belfor Roxo, tá? Onde o pessoal e onde a esquerda sempre teve mais dificuldade de chegar. Terça-feira eu queria fazer um convite para quem nos acompanha, vai ter uma atividade importantíssima. Vai ter uma atividade às 7 da manhã, calçadão de Belfor Roxo, vão estar nossos companheiros, Chico Alencar, a companheira Marta Barsante, nossos candidatos ao governo do estado, vai estar lá o companheiro Tarcísio Mota, a companheira Ivanete. 7 da manhã é o horário que a estação de trem está bombando, é o horário da gente poder conversar olho no olho, dizendo que o Rio tem alternativas aos novos e aos velhos Cabrais, e que a alternativa continua sendo 50, tá beleza? Então vou estar nessa atividade, estou mobilizando todo mundo. Já falei com a equipe da Dani, acho que ela também vai estar lá. Segunda-feira, terça-feira, depois de amanhã, é o nosso dia de conversar com o Belfor Roxo, a nossa oportunidade de distribuir, conversar, a estação de trem é excelente para tudo isso, tá beleza? Continuar a nossa luta em defesa da escola pública, o nosso sonho não vai acabar, esse é o nome da nossa gestão na escola, é o nome da nossa chapa. Acho que o sonho não acaba, a escola pública nos torna apaixonados por ela, o sonho de ver estudantes poder tendo professor em sala de aula, professor daquela matéria, uma escola pública de qualidade. Isso é o que nos move, isso é parte do nosso sonho, uma sociedade onde a proibição não seja a grande parte da política de droga, onde a gente pensa em uma política de segurança no qual
a vida seja o sentido e não a morte, não a exaltação disso. Precisamos derrotar os fascistas nessa eleição, precisamos derrotar essa direita que está liderando, Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, qualquer um deles. A alternativa continua sendo 50, é uma excelente chapa esse ano, tá beleza? É uma das melhores eleições que eu já vi a gente poder participar, de opções para votar, de deputados federais, estaduais, opção para o Senado, opção para presidente da República, opção para governador, opções competitivas, gente nova, gente que está construindo coisas diferentes e que vai dar um recado muito grande. Isso aqui é parte da renovação da política brasileira, e a renovação da política brasileira tem que ser pela esquerda, tem que ser em defesa da vida, tem que ser antiproibicionista, tem que ser livre, tem que ser libertário, tá beleza? Obrigado pela participação, por quem nos acompanhou. E um beijo para todo mundo. Só para terminar falando da agenda, a gente vai estar um pouco essa semana pelas universidades, mas também fazendo o que a gente chama dos voos noturnos, indo nas rodas de rima, indo aí falar com a juventude também à noite. Amanhã a gente vai estar 11 horas fazendo uma panfletagem na ESPN aqui no centro da cidade. Na quarta-feira também tem panfletagem às 17 horas na Veiga de Almeida, lá na Tijuca, São Cristóvão, ali perto da plataforma. E na sexta-feira teremos a nossa plenária de mobilização lá da nossa campanha, deputado estadual, que vai ser na Rua Joaquim Silva, número 130, às 18 horas, né? 18h30. 19 horas, gente. Então, toda sexta-feira tem. Então, queria agradecer ao Pedro, foi ótimo, foi realmente esse desenrolando, foi de emocionar sobre escola pública, sobre educação, foi muito maneiro. E no próximo desenrolando, próximo domingo, às 19 horas, a gente vai receber a Fernanda, que é uma militante da área da pessoa com deficiência, acessibilidade, se organiza com outros deficientes visuais aqui no estado do Rio de Janeiro, e vamos aí debater também direito à cidade, né, e ver como que quais são os nossos desafios para democratizar a cidade, inclusive para as pessoas com deficiência, pensando aí a acessibilidade. Acho que é isso, vai ser 19 horas, hoje foi um pouquinho mais tarde, mas vamos junto. Obrigada a todo mundo que compartilhou, comentou, interagiu, mandou perguntas, e até o próximo Desenrolando.